Oi, eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. É uma alegria, gente, estar de volta aí com vocês e ainda mais depois da notícia que o Brasil recebeu nesse fim de semana, né? Autorização temporária de uso emergencial concedida pela Anvisa por maioria simples dentro da diretoria colegiada que se compõe de 5 diretores favoráveis ao uso emergencial em caráter experimental das vacinas da AstraZeneca, Oxford e também a Coronavac do Instituto Butantan. Com a aprovação das vacinas pela Anvisa, os brasileiros finalmente começaram a ser imunizados contra a Covid-19. Mas para entender um pouco melhor como é que vai ser daqui para frente, a gente tem que olhar, né, para um outro evento de alguns dias atrás, que foi a divulgação da eficácia da Coronavac. No dia 7 de janeiro, o governo de São Paulo divulgou os primeiros dados sobre a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, para os brasileiros, para a vida e para a saúde. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. Acontece que esses dados não incluíam a eficácia global da vacina. Então, depois de muita cobrança, veio o anúncio do governo do estado de São Paulo. A eficácia global, que é a análise primária, nós tivemos o cumprimento das exigências da Organização Mundial da Saúde com 50,38%. E foi aí que começou a confusão. Essa taxa gerou dúvidas em muita gente, mesmo que ela esteja acima dos tais 50% exigidos pela Organização Mundial da Saúde. E a taxa de eficácia da Coronavac está provocando polêmica. O número de 50% é ou não é importante? A Coronavac é uma vacina eficiente para conter casos mais graves do coronavírus. E foi por isso que, às vésperas, então, da vacinação, pesquisadores se mobilizaram de todas as formas para explicar que, sim, uma vacina com a eficácia da Coronavac vai nos ajudar e muito nesse momento. Contanto, claro, que as pessoas se vacinem e direitinho, né? As 2 doses. Você precisa entender que todo mundo que tomou a vacina, todo mundo que tomou a Coronavac ficou livre de qualquer manifestação grave da doença. Ninguém precisou ser internado e não houve nenhuma morte. Nesse episódio do Item Mais, vamos entender um pouco melhor sobre a matemática da eficácia e a importância da vacinação para acabarmos com essa pandemia. Quem começa o papo hoje comigo é o Jorge Calil, imunologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Calil, bem-vindo de volta ao Item Mais. Muito importante falar com você hoje, já começo dizendo isso. Olha, é um prazer estar com você novamente. Nas últimas horas, meu Deus do céu, quanta informação truncada, errada, quanta informação que não ajuda sobre a tal eficiência da Coronavac, né? O que muita gente usou politicamente, né? O número que se refere à eficiência agora está sendo usado para o descrédito do processo de vacinação que está aí de vento em popa no Brasil, no país. Vamos começar falando sobre a eficácia global da Coronavac, os tais 50,38%. Por que é importante a gente deixar muito claro que sim, o uso emergencial da Coronavac está respaldado na eficácia e na ciência? Sim, por cálculos que foram feitos por epidemiologistas, uma vacina que tenha 50% de proteção já ajuda bastante na diminuição da circulação do vírus. E também ajuda bastante para que as pessoas não tenham doença grave. Então, esse 50% se refere à pessoa ter uma doença leve. Até 78% das pessoas só têm doença leve, né? De acordo com os dados de eficácia que tem. 50% não ter sintomas, até 78% ter a doença muito, muito leve. E os dados até agora mostram que evita a doença grave, mas esses dados a gente tem que observar mais tempo porque os números eram relativamente pequenos. Então, no estudo dessa eficácia, que é importante para o indivíduo que toma vacina, é que se ele tiver a doença, ele não vai ter a doença grave. E além disso, mesmo que ele tenha a doença leve, ele vai estar disseminando menos vírus, porque a resposta imunológica parcial
emergencial vai, sem dúvida, diminuir a quantidade de vírus que ele vai dispersar para outras pessoas. Ô Calil, e essa galera que está dizendo que a eficácia nesse patamar de 50, alguma coisa por cento significa que se todo mundo tomar a vacina, só metade vai estar protegida? A verdade é que se todo mundo tomar a vacina, pelos cálculos, a metade ficará protegida de não ter nenhum sintoma da doença. Isso. Nenhum sintoma. 78% vão ficar protegidos de não ter a doença moderada que leve para o hospital. Mas se todo mundo tomar a vacina, segundo os dados que tem até agora, ninguém mais morreria. Por isso que é tão importante a vacinação, né? Isso, você chamou atenção. A vacinação é um ato médico perfeito, porque evita a doença. Nós tivemos, assim, ganhos enormes na humanidade desde que foi instituída a vacinação e conseguimos erradicar doenças muito importantes. E agora, na luta para a pandemia, não tenha dúvida que é a melhor solução. E vamos falar também muito claro aqui para todo mundo, a empolgação do momento tem que perdurar, né? Nós estamos vendo aí a imunização dos profissionais da saúde, depois virão os outros grupos prioritários, como os idosos. A empolgação, eu me refiro, são 2 doses, todo mundo vai ter que tomar as 2 doses, quem tiver acesso, né, nesses primeiros momentos. E vamos explicar por que é importante tomar as 2 doses da Coronavac, Calil. Porque a gente viu em outras campanhas de vacinação muito importantes no nosso país, como a contra o HPV, até dos mais jovens, que eram necessárias 2 doses, se eu não me engano, e grande parte não aderiu ao segundo momento da vacinação, né? No caso específico da Covid, porque sim, é fundamental tomar as 2 doses. Você tem razão no HPV, os jovens tomaram a primeira dose, muitos não buscaram. A gente sabe que, infelizmente, a aderência ao tratamento quando são 2 doses é menor, mas as pessoas têm que se conscientizar que a primeira dose só não protege. A primeira dose só não dá ao sistema imune uma maturação na resposta contra a Covid, de tal forma que depois a pessoa vai ficar protegida. Não vai ficar os 50% se só tomar uma dose. Não vai ficar os 78% de doença moderada se tiver só uma dose. Tem que tomar as 2 doses. Por quê? O sistema imunológico, ele responde contra a primeira dose, mas ainda fraco. Quando ele recebe um reforço dessa vacina, aí sim os níveis de resposta imune são suficientemente altos para atingir os níveis de proteção. A gente testa isso, já foi testado isso na fase 2. Na fase 2 são testados vários regimes de doses e quantidade de vacina para se saber que esta é o regime ideal para esta vacina. Então tem que ser tomado a segunda dose. No caso da vacina da Coronavac, a segunda dose pode ser entre 14 e 28 dias, ou seja, após 2 semanas e antes de completar 4 semanas. As pessoas que ainda questionam, né, a eficácia e a necessidade da vacinação dizem que se o tempo continuar passando, vai ter aquela tal imunidade de rebanho. Nós vimos que isso não deu certo nos países que adotaram essa estratégia, né? E isso não pode ser uma moeda no caso da pandemia do novo coronavírus. Veja, você tem toda a razão. Esperar que as pessoas fiquem todos doentes para ter imunidade de rebanho não dá, porque morre muita gente. E veja que, mesmo em Manaus, que já tinha muita gente infectada no primeiro surto, agora está tendo uma segunda onda extremamente forte, com muitas internações e muitas mortes, né? Se essas pessoas já tivessem sido vacinadas, estariam protegidas da gravidade da doença. Infelizmente não deu tempo, mas nós ainda podemos ir cuidando para não nos infectarmos e, assim possível, tomar uma dose de vacina, para que a gente não tenha mais esse problema. A forma grave da Covid-19 que nós vimos nos relatos mais chocantes é aquele comprometimento muito rápido dos pulmões, né? Da capacidade pulmonar, né? Exatamente. Nós temos, então, comprometimento pulmonar, falta de troca gasosa, tem também problemas de coagulação sérios, e isso na forma mais comum de apresentação da doença. Tem outras formas mais raras com outros problemas, mas o que acontece é que o vírus é tão pequeno, ele entra no pulmão, ele não fica só nos brônquios e nos bronquíolos, que é o que normalmente dá numa pneumonia por bactéria. Eles invadem todo o pulmão e o pulmão fica todo inchado, encharcado d'água por causa da inflamação e do inchaço, e aí a troca gasosa não se dá. Então o oxigênio não entra e a gente não consegue oxigenar nossos tecidos. E é muito sofrido.
sofrimento. Nossa, sem dúvida. As imagens e os relatos são para ficarem na história como um dos momentos mais difíceis aí da nossa história moderna. Vamos falar também sobre essa questão agora da Coronavac em si. Tudo que foi colocado contra a Coronavac, né? Pela disputa política natural, mas também pelo negacionismo. Muita gente questionando não só a eficácia, mas a intenção real dos chineses produzirem a vacina, dos estudos relacionados. Isso tem a ver com preconceito, tem a ver com desinformação. O que a gente pode falar? O que você poderia nos ajudar para falar sobre a Coronavac, que neste momento é a nossa única opção. Em território brasileiro, neste momento, o que temos é a Coronavac. Os chineses, eles são grandes produtores de medicamentos para todo mundo. Na verdade, quase tudo que a gente consome tem pelo menos uma parte sendo produzida na China. Então, eles não precisavam fazer uma vacina para chegar até nós. E uma vacina, como eles estão fazendo, que vai ser inclusive colocado em frascos, vai ser enfrascado aqui no Butantan, não tem, as pessoas ficam pensando como é que vai colocar numa dose, alguma coisa, não tem como fazer isso. E não tem interesse para isso também. Os medicamentos que a gente toma, a maioria são da China. Por que não vamos tomar uma vacina também que vem da China? Não tem nenhum problema, as pessoas realmente ficam criando problemas. E a vacina Coronavac, como você bem falou, é a que temos atualmente. Nós não temos outra vacina para ser tomada. Talvez a gente venha tomar de Oxford. Eu acho que nós temos que tomar as vacinas que tiverem para a gente controlar a doença. É possível que daqui a 1 ano ou 2 anos venham outras vacinas mais modernas. Eu, particularmente, estou trabalhando no desenvolvimento de uma vacina que será uma vacina de segunda geração. Nós teremos vacina de segunda geração com características diferentes, mas neste momento nós temos que usar a vacina que nós temos para que a gente consiga controlar essa pandemia. Também deixando muito claro para todo mundo que não dá para a gente mudar costumes adquiridos agora que começou a vacinação. Eu me refiro à importância do uso da máscara, à asepsia de mãos, né? A todo o cuidado, o distanciamento, evitar aglomeração. Vamos reiterar essa mensagem também, Kalil, do porquê dela, inclusive? Quando nós começarmos a imunização, nós teríamos que imunizar muita gente. Na verdade, nós temos que imunizar toda a população brasileira para que todo mundo tenha um certo grau de proteção. E mesmo assim, a gente viu que o vírus pode circular e dar doença leve. Então, enquanto que isso não ocorrer, quando que nós não dominarmos o vírus, nós temos que fazer a proteção. E a proteção mais eficaz, a gente sabe que é a máscara. Segundo lugar, é não passar a mão no rosto. Ou, como a gente não consegue não passar a mão no rosto, tem que lavar as mãos continuamente. Porque quando a gente lava as mãos, a gente elimina o vírus, e aí depois, se for coçar o nariz, ou botar o dedo na boca, ou coçar o olho, não vai transmitir a doença. Então, isso é fundamental que a gente faça, não pode mudar nada. Nós estamos começando a ganhar a partida. Então, nós não podemos relaxar na defesa para que a gente não tenha de novo um ataque da doença. E, Kalil, quem teve a Covid tem que se vacinar? Quem já teve Covid tem que encarar aí a vacinação no momento em que ela estiver mais disponível para a população? Quando estiver mais disponível, poderá se vacinar, vai ser um reforço. Enquanto, tendo em vista que os casos de reinfecção ainda estão raros, significa que as pessoas estão mantendo a sua resposta contra o vírus. Se aumentarem o número de casos de reinfecção, então todos nós iremos dizer que é o momento de realmente se vacinar. Mas não há necessidade de quem teve a doença de se vacinar agora nesse momento de tão grande escassez da vacina, mesmo porque a pessoa não deve se reinfectar. Será que a gente vai ter que repetir a vacina contra o coronavírus, assim como a gente tem as campanhas contra o vírus influenza, da gripe? Olha, o motivo da gente repetir o vírus da influenza vai ser diferente aqui do coronavírus. Mas essa resposta nós só daremos com o tempo. Nós temos que ver, porque não conseguimos predizer quanto tempo essa proteção pela vacina vai durar. Como eu disse, é possível que nós tenhamos no futuro vacinas melhores, com melhor performance e que induzam uma memória imunológica mais longa. Mas temos que ver o quanto que vai dar esta vacina, as outras vacinas de segunda e terceira geração, o que vai ter. Isso aí, nós temos que estar constantemente nos informando e informando a população. E para quem acha que pode pegar Covid-19 tomando a vacina, o que você diz? Não tem como pegar a doença tomando a vacina. A vacina é vírus inativado, né? É vírus morto, não tem como pegar a doença, não tem nenhuma razão. Isso é muito testado, não tem nenhuma possibilidade de ter vírus vivo.
O inativado é da Coronavac, né? Da Oxford é uma outra tecnologia, né? Você tem como explicar pra gente de uma maneira que todos possamos entender aí num patamar mais de gente comum, pode ser? Sem dúvida. A Oxford utiliza um adenovírus, que é um vírus comum que dá resfriado em chimpanzé. Muito bem. Este vírus que dá resfriado em chimpanzé, eles utilizam só como vetor, ou seja, para levar o material do SARS-CoV-2 para a resposta imune reconhecer. E o material da SARS-CoV-2 que esse vírus modificado leva é a proteína da espícula, que é essa proteína que tem fora do vírus e que dá essa característica, visualmente parece uma coroa, que dá o nome a esse tipo de vírus. Então, ela tem uma proteína, um pedaço do vírus, dentro do outro vírus, que é um vírus de chimpanzé, que não causa nada no homem. E é isso que é a vacina. Então, a gente diz que é uma vacina que tem um vírus não replicativo, que é o vírus de adenovírus de chimpanzé, e que carrega a informação genética e a proteína, da da espícula, que é a proteína principal do coronavírus para infectar as células. E, Kalil, para a gente terminar esse papo tão esclarecedor, quem tem câncer, quem tem diabetes, quem tem doença cardíaca, pode se vacinar contra a Covid-19? Todos podem se vacinar. Não existe contraindicação para vacina de vírus inativado. Não tem problema nenhum. Não é como um vírus atenuado, como da febre amarela, que eventualmente as pessoas que têm algum problema poderiam sofrer porque esse vírus pode se multiplicar. Esse vírus não se multiplica, simplesmente ele só traz aí a informação do coronavírus para a gente reconhecer e o sistema imune atacar. Eu adoro conversar com você, porque você é objetivo, rápido e o papo flui de uma maneira muito legal. Muito obrigada, Kalil, de novo por me atender a todos que escutam o Item Mais. Esse momento é um momento, sim, de prestação de serviço, de tirar qualquer nuvem da dúvida, do desconhecimento pela frente e clarear o horizonte aí, já que começamos a vacinação no nosso país. Muito obrigada, até uma próxima, tá, Kalil? Até uma próxima, obrigado a você. Nessa segunda parte do Item Mais, eu converso com a Melanie Fontes Dutra. A Melanie é pesquisadora e coordenadora da Rede Análise Covid-19. Melanie, muito bem-vinda ao Item Mais. Prazer em conversar com você. O prazer é todo meu. Obrigada pelo espaço. Melanie, essa semana começou de um jeito muito determinante, né, para todos nós brasileiros. A gente, de repente, passou a ser todo mundo técnico de alguma coisa relacionada à saúde, relacionada às questões de vacinação, e nós temos muitas dúvidas. Então, vamos lá para a primeira pergunta, que tem muita gente se fazendo neste momento, e eu estou ouvindo informação que é desinformação, na verdade. Por isso que eu queria a luz sobre isso. Vamos começar explicando qual a diferença de uso emergencial e a questão experimental? Bom, o uso emergencial, depois que eu tenho, então, essa investigação experimental, né? Ou seja, eu estou desenvolvendo uma vacina e investigando nas fases clínicas se ela é segura, se ela é eficaz, enfim, se ela tem um perfil adequado para submeter para uma aprovação. Eu tenho dois tipos de formas de submissão. Eu posso solicitar uma aprovação para uso emergencial, que ela vai se dar num contexto específico, ou seja, enquanto nós estivermos em situação de pandemia, esse uso é autorizado para grupos específicos que foram estudados dessas fases clínicas anteriores. Ou eu posso submeter para o uso definitivo, ou seja, é um registro em que eu vou poder usar dentro e fora da pandemia para grupos mais amplos, né? Então, para fazer o registro definitivo, a gente precisa de uma coleção de dados mais ampla. Como nós temos muita pressa nesse momento, no sentido de, assim que tivermos um imunizante seguro e eficaz, poder disponibilizar para a população como uma estratégia de enfrentamento da pandemia, muitas desenvolvedoras optaram por solicitar uma aprovação de uso emergencial nesse momento para que já entrasse, então, essa ferramenta como auxílio para a população no enfrentamento da pandemia, e à medida que o tempo for passando, a gente vai reunindo mais dados, né, a partir dessa aprovação, inclusive, para fazer um registro definitivo, né. Uma aprovação de uso emergencial, ela não necessariamente significa que a gente está flexibilizando ou deixando alguma análise importante de lado, muito pelo contrário, ela tem um rigor imenso para ser aprovado, e ela vem em muito boa
hora para nos ajudar a colocar um imunizante que já é seguro e eficaz à disposição das campanhas de vacinação para a gente já ir, então, enfrentando a pandemia, né? Sem dúvida, por isso que eu reitero, então, com você, o que a gente está ouvindo demais de muita gente aí nas redes sociais e também de quem fala muitas vezes sem estudar de fato, o uso emergencial não significa de jeito nenhum uso experimental. A confusão dessas palavras precisa ser deixada de lado, certo? Exato, não significa que é um uso experimental, significa muito pelo contrário, já a parte experimental da fase 3 está concluída, né? A vacina agora ela passa de experimental para uma vacina aprovada para uso emergencial e não significa que a gente não vai seguir analisando ela. Agora a gente tem que, por exemplo, analisar a fase 4, que é quanto tempo dura essa resposta, né? Então a vacina ela vai continuar sendo estudada, no entanto, ela passa de uma vacina experimental para uma vacina já aprovada. Exatamente isso, sobre as análises que continuarão sendo feitas pelos técnicos da Anvisa sobre a Coronavac. Vamos falar mais sobre isso, né? Porque os estudos vão continuar a serem feitos, os relatórios vão continuar sendo encaminhados e apreciados. Isso é um procedimento absolutamente normal, por quê? Porque foram aprovadas aquelas 6 milhões de doses no uso então emergencial. Isso também é importante a gente pontuar de que essa análise que vai continuar não significa que a Coronavac não é eficaz. Exatamente. Essas análises que estão dando sequência são as próximas etapas, né, dessa investigação. Ou seja, tudo que a gente viu até agora está muito bem consolidado. Ela é segura, ela é eficaz. Tudo que era necessário para a gente ir atrás e descobrir isso foi feito nas fases clínicas anteriores, 1, 2 e finalmente a 3, né? Agora nós passamos para uma próxima etapa. Essas perguntas estão respondidas. Nós vamos para próximas perguntas, que são: quanto tempo dura essa imunidade, por exemplo? A gente vai ter que se vacinar de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, de 10 em 10 anos, como é que vai ser isso? Então, a partir do momento que eu tenho isso a vacina aprovada, onde eu estou vacinando muita gente, eu posso pegar uma parte dessas pessoas e acompanhá-las ao longo do tempo. A gente já tem projetos aí cadastrados para um período de 2 anos, por exemplo, projetos maiores, em que a gente vai acompanhar para poder ver certinho quando seria o melhor momento para uma revacinação, né? E sobre a eficácia da vacina de Oxford, AstraZeneca, o que a gente pode falar também para tirar as dúvidas que não ajudam nesse momento? Bom, houve, né, alguns problemas de comunicação há algumas semanas atrás, especialmente no fim do ano passado, que a AstraZeneca se posicionou de uma forma transparente nesse momento, falando sobre algumas questões, né, relativas às eficácias de sua vacina. E naquele momento ficou entendido que era necessário ampliar esses estudos, né, porque a gente tinha aqueles 2 valores de eficácia e o mais alto não tinha pessoas acima de 55 anos, né, naquele grupo. E é muito importante que a gente tenha esses participantes dessa faixa etária para poder ter um valor de eficácia representativo, né? Então, dessa forma, ficou muito claro que era necessário, naquele momento, ampliar. A AstraZeneca foi lá, ampliou o estudo, fez esses estudos adicionais, submeteu para a agência reguladora no Reino Unido, que aprovou a vacina. E a partir dessa aprovação, nós tivemos acesso à bula da vacina. Vimos que após a primeira dose, a vacina já atingia uma eficácia de 73%, que é ótimo. Isso fez com que eles também estudassem o espaçamento entre a primeira e a segunda dose. E eles viram que conseguiria se espaçar até 12 semanas. Ou seja, eu poderia aplicar hoje para uma grande quantidade de pessoas e daqui a até 12 semanas aplicar a segunda dose, o que está fazendo com que o pessoal lá do Reino Unido comece a considerar esse espaçamento longo para poder vacinar o máximo de pessoas nessa primeira vez, que já vai conferir uma imunidade interessante, dada a eficácia de 73%, né? Então, são algumas coisas que nós sabemos que estão acontecendo principalmente lá, porque lá foi o primeiro local, então, a aprovar a vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, né? Agora nós temos a aprovação dela aqui no Brasil e, com certeza, isso tudo vai complementar ainda mais nosso entendimento da durabilidade dessa resposta imunológica e nós seremos muito favorecidos pelo perfil de segurança e eficácia já vistos. Depois de um ano de questionamento da ciência, depois de um ano de questionamentos absolutamente equivocados, a gente acompanhou então nas últimas horas a vitória, né, da ciência. Na reunião desse domingo ali dos técnicos, dos diretores da Anvisa, dos que bateram
bateram o martelo, né, aqueles 5 diretores, ficou muito clara a mensagem de que não há medicação preventiva, não há medicação eficiente de fato contra a Covid-19. O que nós temos que pode contribuir para a humanidade nesse momento é a vacina e ponto. Isso ficou muito claro e para mim foi um alento saber que sim, depois de até algumas mensagens meio truncadas ali, a direção da Anvisa passou o papo reto, reiterado entre todos os diretores. Para você também bateu assim, Melanie? Com certeza, eu acho que a mensagem foi muito clara, né? E foi muito bonito ver a unanimidade nos votos, né? Então, fica muito legal porque passa uma mensagem forte para a população dizendo que unanimamente, a nossa agência reguladora considera esses 2 imunizantes seguros e eficazes, né? Aptos, então, para auxiliar a população nesse enfrentamento, para imunizar e proteger a sociedade. E eu achei muito feliz eles terem colocado que, infelizmente, né, nós ainda não temos um tratamento precoce para a Covid-19, né? E isso é uma desinformação que vem sendo propagada em múltiplas esferas na sociedade, né? Infelizmente, também por parte de alguns profissionais da saúde que recomendam o tal kit Covid para as pessoas, sendo que nós não temos respaldo científico de que isso de fato funciona, né? Muito pelo contrário, parte de alguns medicamentos que fazem parte, a sua ineficácia já é comprovada. Então, dessa forma, eles foram muito felizes em colocar os pontos, né, daquela aprovação. Esse é um ponto muito importante, dado que nós ainda não temos um tratamento eficaz, comprovado cientificamente para prevenir a Covid-19, as vacinas, elas entram como estratégia-chave para a imunização da população e sua proteção, né? Nós sabemos que vacinas salvam vidas há centenas de anos. São muitos anos de estudo mostrando que é uma ferramenta que tem riscos irrisórios a longo prazo de qualquer evento que possa acontecer. Os benefícios são múltiplos, milhares de vidas são salvas todos os anos graças às vacinas, nossas crianças vivem melhor graças aos cronogramas de vacinação e todas essas vacinas com certeza são um grande tesouro da sociedade e essas da Covid vão se somar a elas salvando muitas vidas daqui para frente. Posso te contar o que é o tesouro para mim também? Pode. É poder falar com vocês. É muito precioso ter o outro lado reiterado por quem estuda, por quem se dedica à ciência, aos estudos, que complementam, né, todas as informações que a gente precisa nesse momento. Então, muito obrigada por esse tempo. Até a próxima, Melanie. Eu que agradeço, fico totalmente à tua disposição e para mim é um prazer imenso estar compartilhando isso contigo e de alguma forma no que eu puder ajudar em esclarecimento, em qualquer coisa, contem sempre comigo. Obrigada, até a próxima. Até, tchau, tchau. Muito bom estar de volta nessa nossa conexão diária. As informações estão aí para a gente ouvir de novo, passar para todo mundo. O momento é determinante e se a gente ficar junto na informação verdadeira, sim, as coisas vão ficar mais fáceis. Amanhã tem mais Em Pé.